Boa tarde. Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou Maria Luísa Scrosop Persicano e vou coordenar essa mesa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Agradeço muito ao Instituto SEDES, de coração, por sempre nos acolher em seu seio por mais de 40 anos. Agradeço aos colegas professores do curso Formação em Psicanálise, que nesses anos todos têm me instigado a investigar e a pensar psicanálise. Agradeço a todas as trocas com os colegas do Departamento de Formação em Psicanálise que têm me permitido sonhar em psicanálise. Agradeço por estar aqui hoje nessa coordenação de mesa, representando todos os membros do departamento que clinicam, pesquisam e estudam o pensamento kleiniano-bioniano, e, em especial, o grupo de colegas professoras que se dedicam a ensinar clínica e reflexivamente esse pensamento. Ana Karina, Bia, Cecília, Eliane, Gina, Suzana, Thalita e euzinha aqui. E, em especial, as colegas que foram organizadoras por nós deste evento, Thalita Cristina Somenge Dias e Suzana Alves Viana, nossa colega aí. Todas nós representamos um grupo de colegas de departamento com existência no SEDES, que há mais de 40 anos é pensador de Klein, Bion e autores ligados a esse pensamento. Este evento foi feito para pensar a psicanálise como clínica viva, que é exclusivamente a partir dela que se constrói uma metapsicologia. Isso nos inspira sempre a pensarmos a melhor saída para o não sonho, como é, no caso aqui dessa mesa, a atividade autobiográfica e o pensamento estético. E este evento é uma oportunidade para tal. Estamos aqui para compartilhar o que pensamos e como clinicamos, para a troca entre nós permanecer sendo a própria elaboração em diferentes níveis compartilhados, sonhar, pensar e perlaborar. Eu agradeço as duas psicanalistas aqui da mesa, que apresentarão nesse final de evento, a colega Suzana Alves Viana e a nossa especial convidada, Annelise Scapatini. Eu vou primeiro apresentar a Annelise. A Annelise vai falar, Annelise Silveira Scapatini vai falar sobre psicanálise, uma atividade autobiográfica. Ela é analista de dados da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, editora da revista ID dessa mesma sociedade, pós-doutoranda na USP, doutora e mestre em saúde mental na Escola Paulista de Medicina. Fez sua formação em Roma, onde se especializou e trabalhou em consultório e na Faculdade de Áquila. Psicóloga pela Faculdade de Roma, La Sapienza, terapeuta infantil pela Tavistock e terapeuta familiar pela Escola Romana de Terapia. Tem vários artigos e cursos sobre bion e autobiografia. É uma das organizadoras e tradutora da edição brasileira do livro Bion e a Psicanálise Infantil, Interações entre os indivíduos e nos grupos. Está com a palavra, Annelise. Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir. Então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer especialmente a Suzana Alves Viana, que está aqui junto comigo, a Thalita Somense e a toda a equipe, a Maria Luísa, que está aqui também, toda a equipe que tem feito esse trabalho tão importante. E que me dá a honra de estar participando nesse momento. Então, como disse a Maria Luísa, eu vou falar sobre a psicanálise como experiência autobiográfica. Eu resolvi partir de um trabalho que eu apresentei na Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto, sobre as matrizes literárias, e poéticas da obra do Bion e da sua autobiografia. Esse é um curso que eu dou desde 2011 na Sociedade Brasileira de Psicanálise e é um assunto que me encanta. Eu, infelizmente, não vou poder compartilhar o texto porque vai ser publicado, mas eu vou tentar ter uma leitura a mais dinâmica que eu puder. Qualquer coisa, Maria Luísa me avisa.
se não está dando para seguir. Então, deixa eu ver. Então, a autobiografia e a poética de Bion. Bion escreveu seus trabalhos autobiográficos após ter escrito grande parte de sua obra e vivido sua vida. Num certo sentido, é uma reescrita. Toda escrita é uma ficção, numa pré-coupe de sua vida vivida no interior de sua própria escrita. O encantamento, a beleza, o mistério, o terror diante do contato com sua vida mental, a descoberta da câmera virginal em que os pensamentos tomam suas formas, a câmera do pensamento virginal, como fala Keats. É uma atividade autopoética, ou seja, de autocriativa, é uma possibilidade sempre presente. A psicanálise surge como uma preconcepção do self, uma essência de si desde a origem, ir em busca de quem somos nós, uma habilidade humana em potencial, como diz Schuster. Nisi dominus frustra. Sem Deus, nada tem significado. Bion introduz o livro autobiográfico The Long Weekend com a imagem do brasão de sua família e da cidade de Edimburgo. Está inscrito no brasão este salmo. Salmo 127. Se o Senhor não constrói a casa, os construtores trabalham em vão. Se o Senhor não cuida da cidade, de nada adianta a vigília dos guardas. Retoma, assim, a ideia de retorno à própria origem, uma visão interior, um enxergar a infinitude e ser humano, ser quem se é. Aqui, em toda a sua obra, esse autor nos traz as origens literárias do modelo psicanalítico da mente, já que, como ele mesmo dizia, os poetas românticos foram os primeiros psicanalistas, ou ainda, como afirmou Shelley, os legisladores não reconhecidos do mundo. A visão subjetiva do analista tem sua inspiração em suas fontes interiores, que são, assim, continuamente legisladas nas realizações cotidianas com nossos analisandos. Com frequência, o autor cunha palavras, utiliza termos antigos, do Bhagavad Gita, né, que era o livro indiano, né, que ele lia quando criança com a sua babá, com a sua aia, que mostram sua origem indiana, como o famoso diálogo entre Arjuna e Krishna sobre a devoção à consciência espiritual antes da batalha. Então, é a descrição de uma batalha ocorrida há mais de 5 anos atrás, né? Faz alusão a uma batalha interior acontecendo dentro de nós todos os dias. Além disso, ele cita os salmos, hinos religiosos do Velho Testamento, a literatura clássica, o imperador Adriano, Homero, Virgílio, o pré-romanticismo, o romanticismo inglês, Milton, Shakespeare, Keats, Coleridge, Wordsworth, entre muitos outros poetas e autores. Sigmund Sasson, Robert Graves, que são os poetas ligados à Primeira Guerra Mundial, Lewis Carroll, Herman Melville, Robert Browning, Edgar Allan Poe. Patrimônio universal de todos, algo da nossa infância, repertório conhecido no manejo novo e cuidadoso de cada expressão que aparece de repente, de modo não usual e surpreendente. Ele arrasta, assim, o leitor para o assombro da experiência. Procura estimular o outro, o analista, a reinventar-se, na busca de dar conta de si mesmo, de sua alma, de sua pena e de seu entorno. O leitor torna-se um autor, uma autoridade frente a si mesmo. A distância entre os vértices no indivíduo e no grupo é o pano de fundo desse romance autobiográfico, assim como a tensão entre os opostos nos cantos da inocência e da experiência de William Blake, ou ainda como escreveu John Milton a respeito da relação entre o self e Deus em seus sonetos. A descrição é de seu canto poético,
de seu Taming Wild Thoughts, domesticando pensamentos selvagens. Bill, mais velho, reinventou-se nos olhos de um menino, um garoto extremamente sensível e atento ao funcionamento mental em si mesmo e na relação com seu grupo. Essa busca de um método próprio, do que eu chamo de uma descoberta de uma epistemologia pessoal, que é isso que a gente deveria descobrir nas nossas análises, como o próprio Édipo, que estava na encruzilhada da vida entre a curiosidade e a arrogância, manter ou não a contínua indagação e inquietude, modificar ou fugir da realidade, encontra-se a poesia favorita que Bill recitava quando era criança, de Rudyard Kipling, The Elephant's Child. Kipling, assim como Foster e outros autores, viveu a cultura dos ingleses nascidos fora da Inglaterra. Bion, na introdução de seu livro, que reúne seus trabalhos do período denominado por alguns autores como fase epistemológica, que são aqueles trabalhos aprendendo com a experiência, elementos de psicanálise, atenção, interpretação e transformações, ele começa o livro citando essa poesia de infância, The Seven Servants. Os 7 pilares da sabedoria são: eu tinha 6 honestos serviçais. Eu os ensinei tudo o que eu sabia. Seus nomes eram o que, porquê, quando, como, quem, onde. Eu os enviei a leste e a oeste, mas após terem trabalhado para mim, eu dei a eles um descanso. E termina: aquele que falta completa os 7. Instinto epistemofílico, a pergunta que não cala. A autobiografia é uma descrição de um menino cheio de perguntas que, a um certo ponto, desiste de perguntar. Como todos nós que buscamos a psicanálise, Bion tornou-se psicanalista para continuar fazendo as perguntas. Afinal, todos temos direito a uma segunda chance. Assim, em sua obra, o objeto psicanalítico também é uma pergunta que não cala. Uma pré-concepção como um germe, um talento original, inacessível por completo em nossas vidas, em busca de realização pelo resto da vida. Na fórmula que Bion elabora, no capítulo 22 de Aprendendo com a Experiência, a realização se dá num espectro entre um polo narcisista, que ele vai falar de menos crescimento ou menos Y, que se lê em inglês menos why, menos perguntas, e um polo socialista, mais why, mais perguntas, maior ampliação. A narrativa poética psicanalítica surge no gap, na falta, na ausência, sustentando as perguntas. Ou, como diria Blake, o analista é como o poeta, apenas o secretário, os autores estão na eternidade. 1803. O desenvolvimento de uma capacidade supralexical, ou musical, ou ideográfica, uma captação, como ele escreveu em Memórias do Futuro, supra- e infrasensorial, a capacidade poética do analista está presente em Bion, junto aos seus pacientes psicóticos ou ao paciente gago, cujo relato se encontra na segunda grade, que foi escrita em 1971, e em toda a sua obra. A análise se move pelo verso, como música na pauta, criando um significado por meio de sua forma, e não simplesmente pelo conteúdo representativo. Na pletora de elementos beta, esparsos que assistimos aglomerar-se, dissipar-se, como nuvens carregadas, containers, como diz Steve Tarese, mesmo em seus trabalhos mais acadêmicos, na autobiografia ganham expressividade direta, uma aproximação poética. Eu gostaria, portanto, de trazer à luz não somente o manejo e a necessidade literária e cultural desse analista, como aliás de todos nós, quanto ao estímulo trazido pelo mesmo, o desenvolvimento de uma capacidade de apreensão poética do próprio analista, de elementos que a princípio são esparsos,
fora do comum e que passam a ser transformados esteticamente em poesia. Uma atividade autopoética, uma autobiografia. A pungência do texto, assim como certos versos e de momentos nas nossas sessões, o torna praticamente intraduzível. Como proposto por Haroldo de Campos, toda a literatura é fruto de transmigração, transcriação. Ele afirma numa entrevista: prefiro a vanguarda à retaguarda, mesmo que não use o conceito de vanguarda e sim de invenção. Terei Camões, Goethe, Dante como inventores da linguagem. E acrescenta: na medida que a Bíblia é um grande poema inovador e para muitos divino, Deus é um poeta da vanguarda. 1991. No romance autobiográfico, Bion nos conta a trajetória do herói, do infante rumo ao autoconhecimento, rumo à luz, e, como diz Maggie Williams, de seu quase sempre iminente naufrágio. Temos na autobiografia um clima desalentado e severamente crítico. Not a soul to tell why you art desolate. Nenhuma alma para dizer porque estás desolado. Shakespeare, Antônio e Cleopatra, ato 3, cena 13. Cada início de capítulo funciona como um prelúdio da jornada do herói, em sua arriscada aposta de um contato consigo mesmo. Então, eu vou falar trechinhos aqui da Índia, tá? Desse livro. Só um minuto. Eu era agora muito consciente do meu ser, mas o ser do qual eu tinha consciência, tímido, taciturno, não era digno de mim mesmo. Eu adorava uma foto em que eu estava correndo rapidamente, rindo prazerosamente, provavelmente sendo perseguido pelo meu pai ou minha mãe. Aquele, eu gostava de pensar, era como eu me parecia, não o objeto abatido e deprimente que eu vi por tantos anos. Eu nunca mais me vi assim, mas ainda existia aquela fotografia. Eu devo ter parecido daquela maneira por 1 ou 2 momentos em toda a minha vida. Meu caráter, quando eu o vislumbrava, era horrível, em contraste com os meus desejos. Bion, 1982. Agora um outro trecho, sempre da Índia, quando ele era pequenininho. Hora de ir à escola para tirar essa besteira da cabeça. Eu não tinha uma mente nesta época, apenas uma cabeça. Essa fase tinha mesmo um crepúsculo. Sem dúvida deveria ter sido a alvorada, o alvorecer da inteligência. A descrição é do brilho visionário irradiando a percepção poética, como diz Wordsworth. Do pequeno Wilfred, não é algo inventado pela mente, como enfatizou Coleridge, mas percebido quando devidamente direcionado. O princípio da moldagem da imaginação. Maggie Williams. Segundo Blake, se as portas da percepção fossem limpas, todas as coisas surgiriam aos homens como são, infinitas. Outro trecho. Examinei essa questão por completo, e outras como: o xarope dourado é mesmo de ouro? Com minha mãe e depois com meu pai, mas sem me satisfazer com nenhum dos dois. Concluí que minha mãe de fato não sabia. Embora se esforçasse muito, ela parecia tão intrigada quanto eu. Foi mais complicado com meu pai. Ele começava, mas parecia se cansar quando eu não entendia a explicação. O clímax veio quando eu fiz minha pergunta sobre o xarope dourado pela 100ª vez. Ele ficou muito bravo. Uau! Disse minha irmã com apreciação. Página 9. Um dia estávamos todos juntos cantando um hino. Às vezes, uma luz surpreende o cristão quando ele ora. Minha mãe disse ao meu pai, deixando de lado o seu livro de hinos: eu acho que nunca ouvi falar de ninguém que tenha tido essa experiência. Você já, Fred? Ela parecia triste. Depois de pensar por um momento, meu pai respondeu pouco à vontade: sim, acho que sim, mas eu não tive.
Eu estava assistindo, ouvindo atentamente. Por que eles estavam tão tristes? Coloquei minha mão na de minha mãe para confortá-la. Eles não tinham, até aquele momento, notado minha presença. O feitiço foi quebrado. Minha mãe acariciou meu cabelo e o assunto não foi retomado. Estranho. Muitas vezes me perguntei qual era a questão. Por que você está triste, mamãe? Perguntei mais tarde. Ela riu dispensando a sugestão. Sim, eu insisti, você sabe, as surpresas de luz, eu lembrei a ela. Algum dia você vai entender, quando você for adulto, disse ela. Mas, eu insisti, você é adulta e diz que não entendeu. Ela corou um pouco e riu, aquela risada desconfortável. Não arfe, 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 que eu já explico o que é. Arf, arf é o início do Pai Nosso em inglês, Our Father who art in heaven, que era o jeito que ele e a irmã ouviam esse trecho do Pai Nosso e vira um personagem para os dois. Então, não arf, arf, arf como os homens no clube quando pedia um deles um sorvete. Aquilo deixou meu pai com raiva. As pessoas se zangavam muito rapidamente e de repente, especialmente sobre coisas legais como sorvete, deitar de barriga para baixo e esfregar-se. Eu pensei que seria melhor evitar as surpresas de luz também. Página 24. O poeta, dentro do analista, exorta a abrir a janela e, como recita William Blake, enxergar um mundo num grão de areia e o céu como uma flor do campo, segurar o infinito na palma de sua mão, capturar a eternidade numa hora. Eu não descanso da minha grande tarefa, abrir os mundos eternos, abrir os olhos imortais do homem para dentro do mundo do seu pensamento. Blake, Augúrios da Inocência. Em um trecho da Escola da Índia, o pequeno Bion visa tentar uma discriminação frente ao estranhamento. Está chovendo lá fora e Wilfred quer que o grupo da escola toque Sol Esplendente. Sei que o meu Redentor vive e no último dia estará em pé sobre a terra. Ele acrescenta esse trecho tentando chegar mais para perto da vivência de alguém que descobre o descompasso entre dentro de si e fora de si mesmo, que pode ser traduzido por porque sei que o meu Vingador vive e no último dia estará em pé sobre a minha tumba. Parece que o estilo militar da música serve como elemento organizador, numa tentativa de permanecer coeso e integrado, nas palavras do autor, um exoesqueleto. Sabemos que os analistas são descritos desde o início da psicanálise por Ana O como chimney sweepers, limpadores de chaminés, arqueólogos, escavadores e profanadores de cemitério, iluminando o surgimento de pensamentos novos ou não nascidos. Estes últimos, porém, podem morrer se não conseguirem despontar. Entrar em contato com o psiquismo é viver o terror frente à angústia de catástrofe, de um ritmo único, um palpitar de si mesmo. Não se transformar em ritmo poético. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer? Shakespeare em seu monólogo de Hamlet, ato 3, cena 1. Algo muito arriscado, não livre de perigo, como no terceiro capítulo da autobiografia, em que descreve a expedição de caça que coincide com seu aniversário, em 1903. Bill nasceu dia 8 de setembro de 1897, então seu sexto ano, que é a ativação do pressuposto básico de luta e fuga. O mundo interior é descrito como wildlife, uma caçada, alguns animais domados em nosso zoológico psicanalítico, outros animais indigestos que não podem ser sonhados ou que serão sonhados em nossos pesadelos. A autobiografia é como contar um sonho ou um naufrágio de um sonho, o naufrágio do sonhar, do pensamento.
A realidade última aparece em múltiplas perspectivas. Arf-Arfer, na forma da distorção linguística do Pai Nosso, em inglês, Our Father which art in heaven, e do tigre em seu Requiem, ambos acionam o terror, evitar origem, a luz, e permanecer imerso nos pressupostos básicos, dependência, de acasalamento, luta e fuga, como o Bion postula em 1961, no seu livro Experiência de Grupos. Ou ainda uma disposição a reverenciar Aue, diante da imensidão do psíquico. A mágica acústica do ronronar do tigre, como um pesadelo diurno da tigre fêmea cujo macho teria sido morto por seu pai, um exímio caçador em sua fantasia. Aliás, no livro, Bion faz referência a vários caçadores. Tudo isso atinge seu clímax, levando o menino a sentir o som nascendo e estremecendo a terra e a tenda, como se ele estivesse dentro da barriga do tigre. Outro modelo seria de Pinóquio dentro da baleia. Afinal, o som sai de dentro dele mesmo ou fora dele? Nosso próprio tumulto. Muito, too much. Naquela noite, Arf-Arfer ficou aterrorizado com o rei dos reis. A caçada tinha matado um tigre e o corpo tinha sido levado para o nosso acampamento. Sua companheira veio reivindicá-lo e durante as 2 noites seguintes, o acampamento foi rodeado por fogueiras e tochas brilhantes para mantê-la fora. Com sua grande boca e cabeça direcionadas para o chão, de modo a disfarçar sua localização, ela rugia seu Requiem. Até o medo a engoli totalmente em espanto, pois de dentro de nossa tenda parecia vir uma grande tosse e então o forte rugido da garganta da tigresa em luto. Toda aquela noite e na noite seguinte também, isso continuou, enquanto até mesmo nossos cães mais corajosos tremiam, rosnavam e se encolhiam. Assim que o sol se punha, dando vez à orquestra da noite tropical, nós notávamos a presença desse som a mais. Tiger, tiger, burning bright, there frame tie, fearful symmetry, William Blake. O deus da criatividade com seu martelo dá ritmicamente forma ao tigre, linha por linha, e ao mesmo tempo põe seu coração para pulsar. Mas o tigre-musa não pode ser contido pelo poeta, Meg Williams. Como uma espécie de precursor do encontro com o tigre, o menino é presenteado por seu pai com um trem elétrico que para de funcionar. Citando, contei ao mensageiro que era um bom amigo meu, mas não engenheiro. Ele me tranquilizou, imobilizou suas crenças religiosas, levou o trem para a barraca de suprimentos de cozinha. Lá ele o besuntou abundantemente com manteiga clarificada. É a melhor manteiga, disse a lebre de março. Então ele o deixou ao sol quente, dizendo-me que, depois de 1 hora ou mais, ele se moveria curado. Mais ou menos 1 hora mais tarde, meu pai me encontrou sentado olhando. Agora, ele disse, deixe-me pegá-lo e logo nós conseguiremos... Mas o que é isso? Ele o largou de repente para limpar os dedos melados com aquela coisa gordurosa. Você fez isso? Graças a Deus, não. Arf-Arfer, batendo suas grandes asas negras, já tinha obscurecido o sol. Eu me encolhi, temi. Queria avisar meu amigo mensageiro que fugisse correndo por sua vida antes que Arf-Arfer o pegasse. O método oriental e o ocidental. Apresentação e representação. O Oriente na potência evocativa da linguagem logográfica, das estruturas originárias da nossa mente. Um registro misterioso, não verbal, anterior, efêmero, transitório e indizível. Seria uma ordenação do mundo entrelaçando diferentes direções pelo espírito dos argonautas, dos gregos, em busca da verdade, em contraste com os conceitos de Confúcio, em conformidade com o ideal zen budista? O self no poema, como diz Bolas, sua sacralidade como forma expressiva na interação do eu com o grupo? A fonte metapsicológica do analista se inspira nas narrativas de sua infância, de todos nós, como num processo onírico.
imagens da nossa infância recorrentes em diferentes formas entrelaçadas por fantasias formatadas por experiências póstumas, o drama interno. Guerra, primeiro capítulo. O mundo estava todo lá, antes de mim. Os portões de ferro do meu paraíso ressoaram atrás de mim, enquanto eu caminhava sozinho, solitário, anônimo, em minha glória, para enfrentar o amanhecer da liberdade que eu tinha aguardado por tanto tempo. Não tinha milhares de outras pessoas? Não, só eu sabia o que era ser eu mesmo. Ninguém sabia do medo terrível, ninguém podia saber como se sente. Quão terrível era a primeira noite na escola preparatória. Procurar as escrituras nas aulas de domingo, os domingos no ginásio, rastejando sobre a trave horrível, com um chão de cimento abaixo de nós e dos sóis de verão estão brilhando. Mas não para mim. Ah, de novo não, exatamente não, novamente. Não mais, nunca mais. Edgar Allan Poe, com a precisão matemática, narra em 108 versos o desespero do eu lírico que perde a sua amada Leonor Nevermore. Um corvo entra subitamente na casa do narrador e pousa sobre uma estátua o busto de Palas Atenas, considerada a deusa da sabedoria. O corvo e o eu lírico, então, passam a dialogar. E esta ave estranha e escura fez sorrir-me a amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, o velho corvo emigrado, lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Edgar Allan Poe. Bion descreve, então, o seu campo de guerra. Para fazê-lo, lembra-se da passagem de Shakespeare em Henrique V, que reconhece a dificuldade de transmitir a Guerra dos 100 Anos, algo épico e multidimensional, num pequeno palco elisabetiano. O coro evoca a musa e pede aos espectadores que utilizem sua imaginação, conjecturas imaginativas para suprir as deficiências de ordem material na transmissão do imaterial. William Blake, em Proverbs of Hell, também ilustra essa sucessão. What is now proved was once only imagined. Aquilo que foi provado antes foi imaginado. Aos 18 anos, Bion descreve sua curiosidade, seu terror, onde o tanque que tanto fascinava parecia transformar-se em um personagem, o poderoso tanque em si. Ou ainda poderíamos pensar na humanização atravessando a passagem do animado ao animado e vice-versa. Bovington Camping Wall, onde vi meu primeiro tanque. Ele bloqueava a estrada para o acampamento. O dia estava quente, ensolarado e parado. A estranha forma mecânica, imobilizada e imobilizante. Queria fugir dali. Uma martelada metálica veio de dentro dele. Um soldado saiu e o dia voltou à vida novamente. Assim, a percepção da imensidão, do inapreensível infinito em sua finitude, a descrição de uma batalha. Bion termina o terceiro capítulo descrevendo o episódio de caça de sua infância com a imagem através da aba da tenda. Aqui eu vou pular porque já está terminando o meu tempo. Eu só vou falar que estudando a autobiografia de Bion, escrita ao entardecer de sua vida, um senhor revisitando e publicando-se em passagens de sua aurora, eu penso que a psicanálise como atividade autobiográfica para o analista e para o analisando. Essa é a psicanálise para valer. A memória, sabemos, e a procura de autoentendimento, nesse sentido, não interessa tanto. O que importa, se possível, é viver a vida, viver a sessão. No texto de Bion, encontro-me sensibilizada pelas várias situações delicadas e comoventes. A citação passant do imperador Adriano, que escreveu Anímula às portas da sua morte. Na tradução de Ivan Pércio de Arruda Campos, ele cita o seu pai, Haroldo de Campos, que também, em seus últimos 2 anos de vida, desejava traduzir alguns poemas romanos da época de prata.
Finalizo o meu texto como quem chama a musa inspiração na minha escrita de passarinho. Ânima vágula, blândula, do corpo sempre hóspede e amiga. Para onde vais agora? Lugares tão pálidos, gélidos, núdulos, e não mais nos dás logo jogos. Imperador Adriano, 76 depois de Cristo. Ao contrário do que muitos supõem, a autobiografia de Bion não é um livro autobiográfico, no sentido estrito da palavra. São perguntas que não cessam de assombrar. Qual é a relação entre a verdade factual, a memória biográfica e a verdade imaterial, a autobiografia? Qual é a chance em nosso trabalho como psicanalistas de escrevermos uma verdadeira autobiografia? É isso. Muito obrigada. Eu não estou ouvindo, Maria Luísa. Eu que agradeço a vocês e a você especialmente pela bela apresentação. Agora nós vamos para a nossa colega Suzana Alves Viana, que vai apresentar as raízes de um pensamento estético em Melanie Klein. Suzana é docente e supervisora do curso de formação em psicanálise do Instituto Sede Sapiência. Ela é doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo com a tese da contratransferência à contratransferência. Reflexões a partir da clínica. Publicou o livro Contratransferência, a questão fundamental do analista pela editora Escuta. Tem artigos publicados nas áreas de teoria e clínica psicanalítica. Está com a palavra, Suzana. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada a Annelise pela bela palestra que nos trouxe. Mais onírica do que palestra, né? Acho que é isso que nos inspira. E boa tarde a todos que estão aqui conosco. Então, eu vou falar sobre as raízes de um pensamento estético em Melanie Klein. Melanie Klein me é apresentada nos inícios da minha formação como psicanalista, primeiro na construção de uma escuta que apreendia através da minha análise e das supervisões individuais. E depois em minha vida acadêmica, onde precisava pensá-la para transmiti-la. Os escritos de Melanie Klein não são complacentes com o leitor. O contato inicial com eles é difícil. Seus textos o convocam à busca de compreensão, e se o leitor não os abandonar, é porque percebe que eles se recusam a serem subordinados a um raciocínio explicativo adaptativo. Lembro que desbiam a respeito dos pressupostos básicos. Eles têm uma carapaça social que aprisiona o sentido mais profundo, seja da obra ou do comportamento, e faz com que sejam lidos ou interpretados num acordo que busca o mínimo de turbulência. Uma leitura feita através de signos esvazia o sentido da obra. O sentido de uma obra pujante que necessita de uma mente que respeite o enigmático, tomando-o no sentido de mistério. Keats, poeta inglês do século XIX, descreve o nascimento do pensamento virginal, a nova ideia. Vou citá-lo. E a câmara dos pensamentos virginais escurece gradualmente, e ao mesmo tempo todos os lados de suas muitas portas começam a se abrir. Mas todas igualmente escuras, todas conduzindo a passagens escuras. Não podemos ver o equilíbrio entre o bem e o mal. Estamos em uma neblina. É neste estado que nos encontramos e sentimos o peso do mistério. Este é o estado de mente que o psicanalista precisa ter frente ao texto de Klein, para ouvir nele a nova ideia. E também para ouvi-la dentro de si e suportar a espera de que ela tome sua forma. Klein, com sua escrita bruta, escrita feita de fezes, urina e de outros pruridos corporais, banhados pelo leite materno, às vezes reconhecido e às vezes negado, nos chega provocando conflito entre um pensamento
herdeiro da vertente iluminista, e um pensamento que suporta a obscuridade, a capacidade negativa de Keats. Olhar a obra de Klein dentro de uma perspectiva estética é respeitar o enigmático do texto e deixá-lo trabalhar dentro de nós. Remise en chantier. Deixar que ela remexa canteiros. E é isso que procurarei fazer aqui neste texto que lhes apresento. A nova ideia, ao final, torna-se a ideia do objeto combinado. E isso, para a senhora Klein, significou o advento da posição depressiva. Esta frase de Meltzer capta. Ela tem uma potência de muito dizer a partir de dizeres que nos põem a trabalhar, quando apreciamos o trabalho que a mente tem para extrair de si, ou em si, o pensamento virginal. Isto é, remise en chantier. Proponho-me a pensar a nova ideia como a figura dos pais combinados. Procuro rastrear aqui as diferentes facetas deste objeto, figura dos pais combinados, através de alguns trechos de sessões de Richard, paciente da senhora Klein, contidas na narrativa da análise de uma criança. Mas antes de adentrar as sessões, tocarei em outros processos que envolvem o trabalho de Bill e Meltzer, porque, com eles, os pressupostos de Klein foram aprofundados. Klein alcançou a formulação do superego por uma exigência clínica, ao se deparar com angústias de crianças muito pequenas. Num primeiro momento, o seio mamilo é o primeiro objeto que o bebê encontra, e ele se constitui no mundo para a criança. Pode levá-lo às alturas, como também aos abismos. A ele, seio mamilo, logo se juntam os outros objetos parciais de intenso significado emocional para o bebê. Fezes, bebês e pênis, todos habitantes imaginários do corpo da mãe, marcado pelo selo do Édipo arcaico. Todos representantes parciais das figuras parentais, ainda nos primórdios de uma mente que começa seu desenvolvimento pelo contato sensorial, emocional com seu entorno mais significativo. A necessidade de buscar sentido para a experiência emocional da angústia leva Melanie Klein a se deparar com a questão do símbolo, que também lhe chega pela clínica. Dick, criança de 4 anos, parecia não diferenciar entre seres humanos e objetos. Klein conclui, pensa a partir do atendimento de Dick, que Dick tentava não sentir a angústia, às custas de não pensar. A angústia empurra a procura pelo sentido. Pensá-la passa a ser a questão na psicanálise kleiniana. Bion compreende a mente como dividida entre espaços simbólicos e não simbólicos. Ele desenvolverá esta problemática e formulará uma teoria sobre o pensar. Supõe a existência de uma função, a que chama de função alfa, cuja capacidade seria a de transformar a matéria bruta da experiência emocional numa matéria onírica, como um sonho, por exemplo. Essa matéria onírica possui uma potencialidade simbólica e, pelo trabalho da análise, vemos que ela pode se desenrolar ao infinito. É frequente voltarmos aos sonhos e constatarmos que eles ganham novos sentidos. O símbolo significa, mas também permanece... Aliás, o símbolo significa, mas também permanece aberto a outros tantos sentidos. Capturar radicalmente seu significado é impossível. O material clínico do qual o sonho é um tipo especial reúne o ponto comum entre a arte e a psicanálise. A questão do objeto combinado é retomada por Meltzer em 1992. Ali, traz um novo aporte à concepção do objeto combinado e o vê como fonte de criatividade. Há mistérios sobre o funcionamento mental que são essenciais, áreas misteriosas onde a mente não consegue penetrar, seja nela própria, seja na de outra pessoa. E acrescenta que esta zona de mistério transforma a atmosfera da investigação analítica, onde se espera respeitar o mistério e não desvendar o segredo. Bion propõe que a primeira realização da função alfa na vida do bebê
Ou seja, essa misteriosa transformação da emoção em símbolo é feita pela mãe, que alimenta seu bebê com seu leite, com seus devaneios. Eles lhe chegam através dos seus olhos, da sua voz, da maneira como segura e tudo mais. A mãe dá ao seu bebê alguma coisa que lhe permite ter seu próprio sonho, seu primeiro pensamento. Esta experiência emocional é internalizada na figura de um seio mamilo, mas um seio e um mamilo pensantes. Ora, se o bebê internaliza não apenas um seio e um mamilo que o alimentam, mas um seio e um mamilo pensante, temos um superego pensante, que será o iniciador do pensar sempre que o self se defronta com uma nova experiência emocional para a qual não tenha equipamento para pensar. O seio mamilo pensante é um acréscimo significante ao conceito de superego enquanto objeto combinado. Deixa de ser só a figuração da concretude do mundo arcaico, porque a mente infantil é agora capaz de imaginar, a mente infantil é agora capaz de imaginar. Esse é o trabalho da função alfa. A passagem para um seio mamilo pensante é importante na medida em que é possível diferentes variações em sua combinação. No nível infantil, é representado por um seio mamilo combinados, e em níveis mais sofisticados, como papai e mamãe, numa relação harmoniosa. O espaço ocupado pela cena primária é agora imaginado, e este espaço pode ser penetrado imaginariamente e não intrusivamente, como acontece quando a dimensão do pensamento não pôde se realizar. Neste nível, a mente infantil pode imaginar que os pais precisam ter uma área de privacidade onde se recolher sem a companhia das crianças. Uma área de quietude e de intimidade, algo relacionado a seu ritual amoroso, algo semelhante a uma câmara nupcial, onde os objetos internos podem se recolher para fazer seus bebês, que são pensamentos, símbolos, pensamentos de cuja matéria se faz pensamento. Segundo essa teoria, diz Meltzer, toda função criadora, considerada artística, científica, tem suas raízes na criatividade desses objetos internos. E essa criatividade depende dos objetos internos terem permissão para retirar-se para sua câmara nupcial e renovar sua combinação um com o outro. Até aqui, supondo que o desenvolvimento do bebê siga o caminho da reciprocidade estética, alcança-se uma forração psíquica tecida pela função alfa, que permite pensar com a ajuda do objeto combinado em sua face de objeto interno, seio, mamilo, pensante. Aí vou para a segunda parte da frase de Meltzer. A nova ideia como sendo o conceito de objeto combinado. Segunda parte, significou para a senhora Klein o advento da posição depressiva. O objeto combinado é o objeto estético por excelência, porque dispara profunda experiência emocional. Meltzer se propõe pensarmos que desde o início nossa mente se depara com o conflito estético. Ele veio a formular a importância deste conceito depois de anos de trabalho clínico com crianças autistas. Francesco, uma das crianças autistas acompanhada por ele, entra na sala para sua primeira sessão e, atônito, frente à analista, murmurou: "Você é uma mulher ou uma flor?" Num instante como aquele, diz Meltzer, podia-se captar num lampejo da reação do recém-nascido. Num instante como aquele, podia-se captar um lampejo da reação do recém-nascido no seu primeiro encontro com sua mãe e com o seio. A devotada mãe comum apresenta ao seu lindo bebê comum um objeto complexo de extremo interesse, tanto sensorial como infrasensorial. Sua beleza concentrada, como deve ser nos seios e na face, complicada em cada caso pelo mamilo e pelos olhos, bombardeia o bebê
com uma experiência emocional de qualidade passional, resultando que o bebê seja capaz de ver estes objetos como lindos. Mas permanecem desconhecidos para o bebê o significado do comportamento de sua mãe, do aparecimento e do desaparecimento do seio e da luz de seus olhos, de uma face na qual as emoções passam como sombras de nuvens sobre a paisagem. Afinal de contas, o bebê veio para uma terra estranha, onde ele desconhece a linguagem e também as indicações e comunicações não verbais costumeiras. A mãe lhe é enigmática. Ela exibe um sorriso de Gioconda. A delicadeza poética de Meltzer nos aproxima desse bebê que precisa esperar pelas definições do mundo interno de sua mãe. Isto é o conflito estético, que pode ser enunciado em termos de impacto estético do exterior da linda mãe, disponível aos sentidos, e do enigmático interior, que precisa ser construído pela imaginação criativa. Richard, um menino de 10 anos, foi analisado por Klein em 1940. Ambos estavam numa cidadezinha na Escócia, refugiando-se dos bombardeios de Hitler sobre Londres. Fora levado à análise porque não conseguia mais ir à escola. Temia o contato com outros meninos e meninas. Temia sair à rua. Hitler era importante personagem de suas fantasias. Era representado pelo objeto parcial mau, figurado como pênis mau. Esse pênis mau era associado ao pai, ou ao próprio Richard, ou à mãe, constituindo a figura combinada de um pênis mau dentro da mãe. 27ª sessão. Eu trago só um trechinho, tá? Richard comenta que deseja contar algo que muito o vinha preocupando. Receava que a cozinheira ou Bessie o quisessem envenenar. Porque às vezes comportava-se com ela, porque às vezes ele se comportava mal com elas. As espiava com frequência para descobrir se as duas conversavam em alemão. Examinava os vidros e garrafas da cozinha porque podiam conter veneno que eles iriam misturar à comida. Que elas iriam, né? Richard tinha um aspecto torturado, demonstrando que se violentava para falar isto. Aproximava-se da janela quando sua ansiedade aumentava e parecia exausto. Declarou que esses temores o deixavam muito infeliz e perguntou se Melanie Klein poderia ajudá-lo a vencê-los. A ansiedade paranoide é constituída por uma suspensão na bondade do objeto. Seu núcleo é uma confusão verdadeiramente grave entre o que o paranoide sente e aquilo que ele pensa. No âmbito dos seus sentimentos, ele é atraído pelo encanto pelo objeto. No âmbito dos seus pensamentos, ele se acha atemorizado pelo núcleo maléfico deste objeto. Em nota escrita após a sessão, Melanie Klein faz uma formulação importante a respeito da natureza do objeto combinado a nível do objeto parcial, isto é, pênis no seio. Esse seio e mamilo combinados, de certa forma, criam a confusão entre bom e mal. A discordância entre ser atraído para o seio e pensar que não se pode confiar no mamilo cria a atmosfera da angústia paranoide. Isso fratura a relação continente-contido. O objeto interno, o objeto combinado, não pode conter esta estranheza, esta ambiguidade. Este é o cerne do conflito estético. Mas além do bebê, aliás, além do seio, o bebê tem um mundo interior do corpo da mãe a explorar. Essa exploração se faz mergulhada nas relações que entretém com o representante parcial dos pais, o seio, mamilo, pênis. A viagem épica de uma análise na compreensão kleiniana se dá na travessia ou pela travessia do corpo da mãe, onde se batalha com o objeto combinado. Dessa batalha, o sujeito pode emergir inteiro se puder reconhecer seus mortos, suas perdas, seu luto, ou permanecerá aprisionado no claustro. Claustro é um conceito desenvolvido num livro do Meltzer. A turbulência desses processos coloca o bebê frente a duas formas de penetração.
O bebê, movido pela urgência de penetrar o interior deste corpo, seja pela voracidade, seja pela inveja, usará da penetração invasiva na ânsia de se apropriar dos conteúdos maternos desejados. É uma penetração intrusiva, acompanhada da experiência emocional de uma penetração violenta por apossamento e, consequentemente, roubo daquilo que figura no imaginário do bebê como sendo o pênis do pai e outros equivalentes simbólicos, como fezes e bebês. Exemplo do mundo contemporâneo. Luciano Hang, o dono da Havan, sempre vestido de verde e amarelo, não hesita em internar sua mãe adoecida pela Covid e tratá-la com kit hidroxicloroquina, para se beneficiar das benesses da presidência. O componente verde e amarelo, no caso, significa um falseamento da relação entre os pares do objeto combinado. O vínculo negativo entre amor, ódio e conhecimento simula uma falsa conexão. A aparência pode justificar a ação, que, entretanto, é mentirosa, porque conhecemos os interesses parasitas que a sustentam. E também a ingenuidade ou a fé, no sentido de um humanismo frouxo, não são passíveis de serem aceitos pela mente que exige a verdade. Esta só existe na coerência explicitada pela relação simbólica que o objeto combinado precisa alcançar para uma relação de pertinência entre continente contido. A outra forma de penetração é a penetração imaginária. Toda a cena anteriormente descrita se passa no imaginário do bebê e é também acompanhada de turbulência, mas este bebê pode sofrê-la, ele é capaz de sofrer a dor mental. Sonho de Richard na 85ª sessão, uma semana antes do final da análise. Richard contou que tiveram um sonho, ao mesmo tempo assustador e emocionante. Algumas noites atrás, sonhara também com duas pessoas que juntavam seus respectivos genitais. A seguir, passa a contar com imenso prazer o sonho mais recente, deixando o primeiro para trás. Nele via Melanie Klein parada em um ponto de ônibus. O ônibus passou e não parou. Richard correu atrás dele, mas não o alcançou. Richard seguiu o caminho em outro carro. Nele estava uma família feliz. Os pais eram de meia idade e tinham vários filhos que eram simpáticos. Havia também um gato enorme que mordera o cão de Richard, mas depois passaram a se entender. O novo gato aparece e persegue o seu gato. Mas também tudo acabou bem. O carro passou por uma ilha que ficava dentro de um rio. Na margem do rio, o céu era completamente negro e negras eram também as árvores. A areia tinha cor normal, embora as pessoas fossem pretas também. Havia ali toda espécie de criatura, aves, animais, escorpiões, todos negros. E todas as pessoas e animais estavam completamente imóveis. Era aterrador. Richard explica que a ilha não era completamente negra, tinha algum verde e o céu também tinha algumas nesgas azuis. Mas a imobilidade era terrível. Então, Richard chama, ei! E então, tudo adquire vida novamente. Ele rompeu o feitiço e tudo ficou alegre. Melanie Klein pergunta a Richard sobre o seu primeiro sonho, antes do sonho da Ilha Negra. Aí ele conta, animado. Vira duas pessoas deitadas lado a lado. Estavam fora de X, que é a cidadezinha onde eles estavam. Estavam fora de X em algum lugar ao ar livre, e ambos nus, como Adão e Eva. Disse que seus genitais eram enormes e tudo era muito desagradável. O primeiro é um belo sonho, onde o trabalho onírico opera e figura o mundo interno de Richard na luta contra seus aspectos venenosos, que na sessão anterior estavam projetados em Bessie e na cozinheira. O sonho em dois tempos, o tempo da morte e o tempo da vida. A luta entre eu morto ou eles mortos. É transcendida pelo ei. Ei é aqui a palavra símbolo que contém o momento da mudança catastrófica. Meltzer vê no segundo sonho um importante prelúdio para o sonho da Ilha Negra, com sua esperança de que essa destruição fosse reversível na realidade psíquica, de que os objetos mortos, os bebês mortos,
pudessem ser trazidos de volta à vida por boa vontade para com a relação sexual boa e criativa dos pais internos. Nesse sentido é que esse primeiro sonho era um prelúdio para o sonho da Ilha Negra. Aqui, o objeto combinado é um objeto interno, ainda bebê, digamos. Ele é bizarro, disforme, Adão e Eva, né? Mas jamais desinvestido das identificações projetivas de Richard, e o ajuda a resgatar vida a seus objetos internos e, consequentemente, à sua vida. Meltzer pensa que toda função criadora, considerada artística, científica, tem suas raízes na criatividade desses objetos internos. E essa criatividade depende de que os objetos internos tenham permissão para se retirar para sua câmara nupcial e renovar sua combinação um com o outro. Os deuses da mente são representados pelas qualidades macho-fêmea do objeto combinado kleiniano. E o crescimento da mente ocorre em relação não só à restauração do Deus-Mãe, mas à evolução do Deus inefável. Isto é Bion. A leitura de Meltzer coloca Melanie Klein como a primeira pós-kleiniana, no sentido de que essa experiência emocional vulcânica, que está lá desde os inícios da vida psíquica, só pode ser apreendida se nos descolarmos de uma compreensão explicativa e pensarmos em nos colocar em uma posição de espera que vê desenrolar em si mesma as ressonâncias que o encontro com este objeto provoca. Uma imagem de círculos concêntricos nos ajuda. No centro do círculo, esta figura que provoca ondas que se expandem ao infinito. E estas ondas podem vitalizar o espaço da arte, poesia, música, literatura e o espaço da análise, quando surge em nossos sonhos e em nossas inquietações. Para terminar, trago uma passagem de Hegel sobre piedade familiar que está num artigo de Fedidá chamado Epos, o Sítio. Fedidá coloca ali a importância do reconhecimento do outro e o faz através de nos lembrar que nos tempos épicos, após uma batalha, os mortos eram contados e nomeados. Assim se lhes rendia a homenagem. A seguir, ele traz uma citação de Hegel para destacar o que Hegel chama de piedade familiar. A citação. O morto, cujo direito é lesado, sabe então encontrar os instrumentos de sua vingança, que dispõem de uma efetividade e de uma violência iguais à potência que o feriu. Os cães e os pássaros conspurcam seus altares com o cadáver que, pela restituição obrigatória ao indivíduo elementar, não foi elevado à universalidade inconsciente, mas ficou sobre a terra no reino da afetividade. Lembremos Antígona na sua luta para enterrar Polinices, para que o corpo de Polinices não ficasse sobre a terra, mas sim que descesse a esse indivíduo elementar, que o Hegel chama, numa analogia com o inconsciente, diria agora, né? Para que os abutres não ataquem o corpo, esse corpo, que um dia foi um corpo que era nomeado, tinha um nome. Continuando ainda com Hegel. Estas forças tornadas hostis devastam então a comunidade que desonrou e quebrou sua própria força, que é a comunidade familiar. Com palavras fortes de Fedidá, Hegel fala da vingança dos mortos quando a guerra não tiver feito o último gesto de respeito que é contá-los no que está implícito sua nomeação. A vingança dos mortos dirige-se aos que os mataram, desconhecendo a virtude do espírito da guerra, e para quem a guerra estava desprovida da linguagem de epos. Pois só o epos pode nomear e enumerar, contando quem forjou a arma que matou aquele cuja morte sobreveio com distinção. Não são dignos de serem chamados guerreiros, diz Platão, aqueles que desconhecem o nome do adversário. É assim que a vingança dos mortos se voltará contra a covardia da guerra, quando ela tende a aniquilar o espírito da comunidade.
A piedade familiar é a força da comunidade. Magníficos e trágicos eventos da nossa política atual nos mostram todos os dias a perda do espírito da nossa comunidade Brasil. Ao mesmo tempo, se inaugura a 34ª Bienal de São Paulo, com Faz escuro, mas eu canto, Tiago de Mello. Ao poder cantar o escuro, a comunidade social reconhece e canta o escuro, tornando-o visível. Há um artigo de Silas Marti, ou Marti, não sei, cujo título é algo assim: Bienal de São Paulo mostra altíssima temperatura, não no fogo, mas nas cinzas. A Bienal foi inaugurada em 4 de setembro, dias antes da comemoração às avessas do Dia da Independência do Brasil. É isto. Obrigada, Suzana, foi ótimo. Bem, vamos abrir aí para as perguntas. O Joaquim vai entrar. Gostei muito da palestra das duas. Vai trazer as perguntas, o Joaquim, que vieram lá do YouTube e daqui. Primeiro um comentário de quem estava aqui observando o chat, né? Que tem um silêncio muito respeitoso no chat, né? De uma tradução, acredito, da turbulência emocional desse encontro, né? Dessa mesa em especial. Eu acho que vai levando a gente para vários lugares, né? Esse evento como um todo, a gente está tendo essa oportunidade desde ontem à noite de nos defrontarmos aí com essa turbulência emocional, né? A Margarete traz algumas questões aqui, eu vou juntar as duas primeiras. Ela conta: lembrei da experiência sonho da infância que um paciente já adulto narrou em sessão. Havia uma floresta na extensão de seu quarto e lá o tigre rondava. Ele não se movia até o amanhecer insone. E também um outro sonho de um outro paciente adulto, que havia um tigre que falava. Ele dizia em tom imperativo: adivinhe meu nome. E a Margarete completou a frase: se não te devoro. Ela pede uma mistura aqui, mas principalmente para a Annelise, acredito, né? Misturando as ideias dos tigres aqui. E depois a Margarete endereça, eu vou jogar para as duas já, porque está todo mundo dominado aqui pelos tigres e as florestas aqui. A Margarete endereça também para a Suzana. Essa imagem dos tigres nos dois sonhos que trago podem ser a musa, mãe natureza e tigre como uma figura combinada? Annelise? Olha, a sua voz, Você está Annelise, não dá, mutada. você está muda. Não, eu percebi. Abriu. Fica aberto para as duas também, né? A pergunta. Então, eu ia ver se a Suzana não queria comentar. Eu queria dizer para a Suzana, publicamente, que linda, lindo que você comentou, é muito lindo. E eu acho que você me fez lembrar, quando eu li a Melanie Klein, com emoção, que a gente esquece que esse teatro interno, né, que ela reporta, né, não é uma experiência concreta, né, mas é como contar um sonho, né, é psíquica, né. Então, eu achei muito bonito como você trouxe isso de uma forma tão poética e tão verdadeira, e me emocionei. E então queria agradecer por estar aqui. E o que eu acho é a psicanálise, né, como vai dizer o Bion, é uma lista no tigre, né? É bem essa ideia que a Suzana também coloca, de que o analista não é um decifrador. Quer dizer, a gente ainda decifra a dor, né?
Então, a gente não é incumbido, quer dizer, a interpretar o conteúdo latente e torná-lo manifesto, né? Ou até a posse, né? Ou o entendimento. Então, essas imagens, né? O Bion vai falar do trem elétrico, da verticolina, que são imagens também recorrentes na nossa infância, né? Que são revisitadas na nossa vida, né? Como narrativas autobiográficas, né? Elas não são a infância em si, não são a coisa em si, né? Mas elas são um movimento psíquico, é como contar um sonho, a autobiografia, né? Então, eu penso que essa experiência de terror e de respeito diante do psíquico, né, que está representado por esse assombro, né, que acho que o Meltzer ele descreve muito bem essa experiência. Ele vai dizer que o gênio é aquele que consegue não ficar sobre o impacto né, da experiência estética, né? Ele sobrevive a isso, e que a maior parte de nós sucumbe, né? Fica paralisado. Então, eu acho que é alguma coisa muito, muito bonita e que a gente vê nas nossas vidas continuamente. Achei também muito interessante, Suzana, também a sua referência à situação atual, né? Como a gente perde, como seres humanos, né? Por viver as coisas de uma forma tão concreta, né? Então, eu estava até me lembrando do beijo de Príamo a Aquiles, né? Para recuperar o corpo do filho, né? Na Ilíada, né? Que estava dilacerado. E nesse momento é um momento amoroso entre os Piedade dois, familiar, né? né? Então, mas muito obrigada. Você não quer responder, Suzana, mesmo que eu for falar? Quero. Não, eu retomei o finalzinho para falar, né? O beijo de Príamo lembra a piedade familiar, novamente, coisa que está dilacerada, né? Eu agradeço os comentários da Annelise sobre o meu texto e eu gostaria de falar que isso tem uma história. Melanie Klein tem uma história dentro de mim, muito longa, né? Ela vai se transformando entre Melanie Klein, texto, Melanie Klein, musa, Melanie Klein, aquela que às vezes me irrita profundamente, mas ela continua lá e ela me cita e eu vou lá, né? Continuo. Aliás, a Maggie Williams comenta alguma coisa nessa língua, eu ia trazer, mas fiquei com medo do tempo, né? A Melanie Klein foi a musa do Bion, ainda que ele não reconhecesse, né? A Maggie o compara com a Aya, que ocupa no livro de Bion um silêncio eloquente, né? E Bion não reconhecia nesse sentido, ele faz um comentário dizendo que aquela mecânica da interpretação kleiniana era muito repetitiva, que não funcionava para ele. Aí Meltzer lhe dá uma cacetada, né, junto com a Maggie, porque diz assim, bom, quando você pega a fala da Melanie Klein pela fala da Melanie Klein, você não a tornou a sua fala. É por isso que não funcionava a questão da autoria, né? Voltando à pergunta da Margarete, eu não sei se eu ouvi tudo, mas eu vou falar o que eu ouvi. Que eu ouvi. Você quer que ele repita? Não, eu quero falar do en passant, né? Tá bom. Eu acho que no segundo sonho, não sei se era sonho, ele diz algo como fala meu nome ou eu, é isto? Só quero confirmar isso. Será que foi entendido, Joaquim? Uhum. Tá. Joaquim, o seu microfone está desligado agora. Os seus microfones sumiu. Oi. A pergunta da Margarete está aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá. Então, é que eu fiquei com a ressonância dos nossos textos ainda, e do meu agora no finalzinho, e eu ouvi essa fala como se, fale meu nome ou eu te devoro, como se diz, né?
Mas Isso. o meu nome é uma exigência de nomeação, no contexto que eu trouxe. Diga meu nome. Senão eu te devoro. A vingança dos mortos, de que fala Hegel. Tá? A importância do reconhecimento do nome. Vou pegar por aí, Margarete. Acho que tem 1000 formas de se falar. A outra coisa, quando você me fala da figura do objeto combinado no tigre, eu precisaria retomar, mas eu acho que o que me fica, lembrando o tigre em Bion, Bion traz uma questão de uma força que está presente no tigre, na tigresa em especial, né? Uma força que não faz conluio com os pressupostos básicos da carapaça adaptativa, absolutamente. Tá? Então, esta força, eu diria que está presente no objeto combinado. Né? Se você der espaço para que isso, se você der espaço, se tiver escuta, se tiver um contexto poético, isso se desvela, essa força se desvela em conhecimento K, né? E arte e tudo mais. Tá? Então, Margarete, eu peguei por aí a questão da força, mas de uma força que não faz negociações. A Isabela Calil encaminha para a Anne, através da fala do Bion, só eu sabia o que é ser eu mesmo. É o Bion já idoso falando pelo Bion criança. Me pergunto que tipo de encontro é possível pelo olhar do Bion psicanalista tendo essa frase em mente. Annelise responde primeiro ou Suzana? Quem quer? Annelise? Mas a Annelise, no caso, porque acho que não saberia. Nem eu sei, eu não estou preparada. Podemos brincar com a ideia, não? Quem sabe? Então, o Bion dizia, né, teve uma supervisão que falaram para ele que ele não se sentia preparado, esse analista, e ele responde exatamente isso. Que bom, né? Porque sempre me sinto assim. Mas eu acho que aí, Isa, é uma coisa bem interessante, né? Porque esse tipo de linguagem do Bion que é expressiva e que mantém algo enigmático, misterioso, conserva, né, a alteridade dentro de mim mesmo, né? Quer dizer, a alteridade, aquilo que também a Suzana falou, né, que o Meltzer disse, é algo, um mistério que não é para ser decifrado, não é para ser conhecido, né? Então, isso, pensando na sua pergunta, que é muito interessante, isso é um respeito enorme, né, no sentido não moral do respeito, é lógico, mas no sentido humano, pela alteridade do paciente e pela sua, vamos dizer assim, o analisando é a pessoa mais apta a sentir e a saber por ele mesmo, né? É quem mais pode responder dele mesmo, é o próprio analisando, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o Bion era um analista, nesse sentido, extremamente respeitoso, né? Então, hoje a gente viu uma criança, por exemplo, numa supervisão, eu acho que é nesse sentido de não importa quem seja, só o Marcos, que era a criança que nós vimos, sabe o que é ser ele mesmo, estar nos panos do Marcos, né? Então, eu acho que isso é alguma... E esse saber que nunca é um saber total, né? É um conhecimento que nunca é a posse do conhecimento, mas uma postura, né? Em direção a... Né? Então, eu acho que, assim, a autobiografia, para mim, me encanta por isso. E eu acho que a Melanie Klein e a Suzana também faz parte da minha vida. A minha mãe era analista e eu ficava esperando ela quando ela fazia análise. Uhum. E aí eu comecei a folhear os livros da Melanie Klein.
E aí eu me encantei, né? Porque eu achava poético o jeito, exatamente essa questão, né? Você gostava de sangue, Annelise. Você gostava de sangue, hein? Achar poético, Melanie Klein. Mas a pessoa poder achar poético o que está na Melanie Klein, né? Realmente é o que é o trabalho de elaboração mesmo, né? Porque Mas ela abriu o texto e viu. Isso é é, louco, né? é que Isso é era a muito mãe bacana. dela, aí que é o legal, porque ela identifica a mãe, ela estava olhando as coisas que a mãe guardava. Ela é interessante. Os mistérios. As coisas, né? Mas alguma pergunta, Joaquim? Eu estou vendo que Tem sim, tem. A Suzana foi lembrar do velho da van, né? Cutucou o Eduardo Lara aqui, que manda para a Suzana. Suzana, que combo é esse do isolamento? Bolsonaro, pandemia e superego pensante. Bonitos. Edu, né? Eu trouxe palavras fortes, mas eu trouxe esperança. Poieses. Aliás, é só um comentário en passant, a esposa do Edu lança um livro muito cheio de carnes e sangues, no certo sentido, que se chama Cria. Tá? É com K, Q-R-I-A. Tá? É muito interessante, já começa pelo título. Bom, tem Temos mais alguma questão? Temos mais Perfeito. aqui. A Norma Melhorança pergunta para a Annelise. Anne, diante das perguntas do poema inicial que o menino Bion tinha, você diria que, como teórico experiente, o qual ele se tornou, qual seria, então, provavelmente a resposta que ele deu? Todo mundo aqui fazendo exercícios de sonhar mesmo, né? Uhum. Então, eu acho interessante, se vocês puderem pegar esse livro, é um livro antigo, que tem esse prefácio com a poesia do Kipling, né, que ele fazia, e depois ele fala, é muito bonito, porque ele fala do primeiro analista dele, ele faz uma espécie de uma homenagem, né, ao Hickman e a Melanie Klein, né, que ele foi buscar as respostas, né, ou conseguir fazer, né, em busca de novas perguntas, né. E quando o Bion era pequeno, ele enchia a paciência dos adultos com, ele dizia, com essa poesia, porque depois ele começava a fazer perguntas em cima disso, né? Quem que era o pai do Elephant's Child e tudo mais, né? E chega um ponto, né, que ele fala, eu desisto de fazer as perguntas, mas é mais ou menos como no Grande Sertão e Veredas, né? Vocês lembram do menino mais velho? Sim. Que também ficava fazendo pergunta para a mãe e para o pai sobre a palavra inferno, né? E ninguém tinha paciência, e ele leva até uns belos cascudos, né? Em função disso, porque ele fala, a mãe no fim fala, olha menino, o que é isso, né? Ele fala, mas é uma palavra tão bonita que não pode ser isso que a senhora está falando, né? Então, eu acho que essa questão estética, né, que a gente está aqui nessa mesa trazendo, né, que seria um primeiro contato, um contato pré-verbal, né, de como que a pessoa, o infante, a criança, ou você, desde o útero, né, você se aproxima da realidade psíquica, né? Que a realidade, mesmo a realidade psíquica, a gente não escolhe, né? Eu falo, eu vou tirar férias, a psicanálise não tem cura porque eu não posso tirar férias da Annelise. Eu viro esquina, estou lá com ela de novo, né? Então, esse método próprio de cada um, né, que a gente pensando na epistemologia pessoal, é que é a descoberta absolutamente única, né, e tão especial,
né? Então, acho que eu até me perdi, mas era isso. Acho que a gente tem mais 3 comentários aqui que eu acho que entram muito no contorno da estética desse nosso encontro hoje aqui. Joaquim, só um minutinho. Diga, Suzana. Não, eu queria complementar minha resposta para o Edu, no sentido de que eu falei a mulher do Edu, que é a Malena Calisto, tá? Tá bom. Obrigada! Então, posso falar uma coisa? A Malena Thaís escreveu um artigo. Ela escreveu um artigo para a IDE, que vai sair a próxima IDE, sobre um artigo maravilhoso. Então, as perguntas. Não, só queria complementar o nome e dizer um pouco do livro, não no sentido, eu falei do sangue, mas era do sangue em termos de força, como a referência a Annelise quando li os textos da Melanie Klein. Aquela força selvagem, tá? Dentro de nós. Perfeito. Os crocodilos. Esses 3, os crocodilos, Júlio. Os crocodilos. Esses 3 comentários aqui, ó. Anelias Barbosa coloca: hoje até está parecendo comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Que mulheres maravilhosas em todas as mesas, manhã e tarde, né? A Margarete agradece, obrigada, Annelise e Suzana. Falas inspiradoras que nos levam para o campo dos sonhos na clínica e as lembranças da infância e sua força de pensar, ressignificar, perlaborar. E a Beatriz Godoy manda: quando você encontra em Melanie Klein as palavras que nos faltam, a poesia toma conta de nós. E a Glael Gama Rossi manda: muito obrigada por esse dia, que não foi mais um dia, foi um dia, em caps lock aqui. Eliane Marracini também mandando parabéns para a Anne e para a Suzana, muito que se sonhar a partir do que trouxeram para nos instigar. Nós estamos às 5h30 já. Tem mais questões ou vocês querem fazer mais um agradecimento da Gina, dizendo para a Anne e para a Suzana: estou aqui digerindo, atravessada pelas cesuras que essas falas produziram em mim. Agradeço muito o belo trabalho de vocês, penso que fizemos todas nós, através desse grupo de trabalho, uma bela homenagem ao portal que Melanie Klein nos abriu para todos. Perfeito, então vocês têm mais algum comentário, Annelise e Suzana, mais alguma coisa que gostariam de falar? Então nós vamos encerrar a mesa, se vocês quiserem fazer a despedida, se despedirem. Queria agradecer muito, foi assim, realmente eu não sei nem como eu me emociono, sou bem italiana mesmo. Foi bem kleiniano. Não, foi bem lindo, foi muito lindo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, viu? E eu convido a todos, então, para o lançamento da revista IDE, dia 20 de novembro, estaremos às 10 horas. Lá. Só não esqueça do link para a gente. Você vai ter que mandar o link, né? Tá bom. Convido a todos. Suzana? Eu quero falar nesse sentido que foi um encontro muito gostoso. Eu conheço a Annelise online só, né? Mas, assim, as ressonâncias do encontro, dessa mesa da tarde, da mesa da manhã, do encontro com o Luiz Cláudio ontem, acho que tomam um corpo, porque tem realmente um grupo que está sustentando um projeto de corpo, sabe? Tem um grupo que embasa esse projeto, desse evento. Então, as minhas colegas também, muito obrigada e um abraço a todos que nos ouviram aqui. Joaquim, quer se despedir? Eu vou dar a palavra para o Joaquim. Não, só muito grato mesmo, né? Foi um evento muito bonito, que vai, como disse a Suzana e a Anne, uma experiência emocional, vão ressonando mesmo, né? Em todos nós, e muita coisa para a gente pensar e, ao mesmo tempo, vai fortalecendo, né? Esse caminho, né? Muito obrigado. Bom, eu também estou me despedindo, saio mais grata do que entrei nessa mesa. A você, Annelise, foi um prazer te conhecer enorme. Prazer. Para mim também. E a você, Suzana, que conheço uma vida.
Até mais, gente. Até mais. Tchau, gente. Passei para dar um beijo. Eba, Parabéns. chegou!